Galera, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo para poder, eu pessoalmente aqui, explicar o que que é Ordem Sobrevivência, o que que é essa editora sobrevivente, e então eu vim fazer esclarecer essas questões que eu imagino que vocês devem estar se perguntando. Bem, primeiramente, a Ordem Sobrevivência é uma HQ, ou uma BD, banda desenhada, minha, que conta a história de um futuro distópico no Brasil, basicamente nos anos 2050 e pouco, onde a criminalidade aumentou 1000%, e isso forçou o governo do presidente Augusto Neves, que é um governo autoritário, tipo um estado policial, a aprovar uma lei chamada Lei de Encarceramento Final, que resultou na construção do Complexo Penitenciário de São Paulo, que eles basicamente pegaram a cidade de São Paulo e construíram um muro à volta, transformando numa super prisão para o país inteiro. E lá dentro há todos os tipos de criminosos que existem, e claro, não só criminosos, como também pessoas inocentes que estão contra o governo. E claro, vale lembrar que eu disse agora, é um estado policial, então obviamente vai ter pessoas que são opositoras, inocentes que apenas são contra o governo, mas são taxadas como criminosas e jogadas ali junto com os verdadeiros criminosos. E resumindo, é isso. E claro, temos o protagonista, que é o Enzo Dias. Enzo Dias, ele é tipo um ex-militar, que ele foi preso porque ele recusou uma ordem de atirar em civis manifestando. E ele era do exército, então isso foi basicamente tratado como uma traição. E isso fez ele ser jogado dentro da prisão por traição. E agora lá dentro ele vira um nômade, um sobrevivente desse inferno na Terra que é o Complexo São Paulo. E, em geral, é isso da HQ. Em breve eu não quero falar muito, porque eu quero esperar sair a arte final, porque o Matheus, o artista, ele ainda está trabalhando na arte final. Aquilo que eu postei, aqueles desenhos, são só rascunhos, que realmente é o estágio atual da HQ. Isso não é, tipo, antigo nem nada. É agora que a arte final está sendo feita. E quando estiver feita, eu logo logo irei postar aqui e começarei a falar mais sobre a lore do universo, os personagens em si. Então, ficam ligados aí, seguem aqui o perfil para mais informações e também, por favor, aqui nos destaques do perfil vai ter os grupos do Telegram e do WhatsApp que também vão receber informações de última hora e também algumas wallpapers, algumas informações que só vão estar exclusivamente nos grupos, tipo, não vai ser postado no perfil do Instagram ou na nossa página do Facebook. Por favor, curta a nossa página do Facebook da Editora Sobrevivente. E é isso, por favor, nos siga lá. E agora a segunda questão é, o que que é editora sobrevivente? Então, editora sobrevivente, no momento, é o selo independente de como eu vou publicar a minha HQ. Caso não saiba, eu já vou revelar aqui. Ela vai ser publicada na Amazon Kindle e no Kobo, que são duas plataformas de e-book, tipo livros digitais. Sim, eu irei. Esse volume um, que outra informação vai ser o volume um, vai ter vários volumes da HQ, vai ser publicado digitalmente. E claro, futuramente eu penso em fazer versão impressa e vender fisicamente, mas isso não é o foco no momento, não é a prioridade. E então é isso, é um selo independente que no momento é só um selo mesmo, que eu vou usar para publicar esse primeiro volume, mas logo está se formando para virar uma editora mesmo. Onde, inclusive, quem quer ser escritor, quer lançar sua própria HQ ou BD, por favor, fale comigo, que daí a gente pode conversar e realmente, tipo, dar oportunidades para novos escritores, para quem quiser, quem sempre ter o sonho, que nem eu, desde criança, de lançar a própria HQ, ter como lançar, porque há alguém para ajudar. Então é isso, fale comigo aqui se tiver interesse. E também uma outra questão que você deve perguntar, tipo, ok, é a sua primeira HQ, por que que você não foi atrás de uma editora tradicional em vez de publicar na sua editora própria? É algo que eu considerei quando eu comecei, quando eu terminei o roteiro o guião em si da BD e do nada eu comecei a trabalhar com o Matheus na Artes, daí eu comecei a analisar tipo vantagens e desvantagens. Uma vantagem de publicar numa editora normal é o seguinte, a sua visibilidade é rápida, tipo, você rapidamente já é bem visto, né? Tipo, já fica bem conhecido.
E, claro, eles que fazem impressão, eles que mandam nas principais lojas como Fnac, livrarias e etc. E, mas tirando isso, as desvantagens falam um pouco mais alto, sabe? Eu vou dizer quais desvantagens. Imagina que eu escolho uma editora. Eu lanço na editora, automaticamente aquela editora ganha mais do que a metade dos direitos autorais da minha obra. Tipo, mais do que eu que criei a obra, eles ganham mais direitos disso aí. E também tem outra coisa. Quando eu for vender a BD, eles ficam com a maioria dos lucros das vendas. Eu fico com pouco dos lucros. E também, que nem eu falei dos direitos autorais, também direitos criativos. Eles podem ter controle de que como a história pode ir, tipo, porque eu tenho um planeamento na minha mente de como pode ser a história. Mas daí o problema de se trabalhar com uma outra editora que tem metade dos direitos criativos e autorais da minha obra é que eles podem decidir continuar a história de outra maneira. Tipo, eles podem se mandar embora, escolher outro escritor para continuar a minha obra e é isso, sabe? Além de que, imagina, no futuro eu pretendo, sei lá, fazer uma adaptação dela. E eu não posso porque os direitos também estão com a editora e eu teria que convencer a editora, tá, 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 tá. Daí, as vantagens de ser uma história própria, que é o que eu tô fazendo, meu selo independente da Sobrevivente, é que eu tenho total controle das obras, dos direitos das obras, né? E também eu ganho 100% dos lucros. Tipo, não existe uma outra editora para ganhar metade dos lucros, obviamente, sabe? E antes você pergunta, mas e o Matheus, o artista? Então, ele tá sendo pago. Então, é diferente. Então, ele já vai ganhar, ele já tá ganhando com isso. Então, quando for vender, eu já vou ganhar sozinho. E realmente. Mas enfim, então é por isso que eu resolvi escolher. Mas é claro, daí a desvantagem de ser independente. A divulgação já é um pouco. Tá nas minhas mãos, no caso. A visibilidade depende de mim, sobre minha divulgação, essas coisas. Mas não é algo impossível de acontecer. Eu meio que já estou trabalhando em cima disso, eu estou criando tipo, um plano de marketing, de divulgação e tudo. E, e é isso. Então, eu quero aproveitar o final desse vídeo para pedir um favor para vocês que eu quero que, por favor, me apoie nessa HQ. E daí você pergunta como eu posso apoiar? É basicamente só apenas curtindo as publicações, comentando, compartilhando, obviamente. Compartilhe os posts aqui do perfil do Instagram. Por favor, compartilhe a nossa página no Facebook. Também nos seguir nos grupos do WhatsApp e do Telegram, para poder também divulgar para outras pessoas, essas coisas. É só isso. O apoio que você pode dar, que vai ajudar bastante, é ajudando a divulgar, compartilhando as informações, falando sobre HQ para as outras pessoas. Então, é só isso que eu peço. E eu agradeceria muito se você fizesse. E eu aposto que vocês vão gostar da HQ. É uma história que tá muito boa. Eu trabalhei 2 meses nela, basicamente. E tem muito mais pela frente. Tipo, não vai ser só nessa HQ que eu vou lançar, nessa primeira. Vai ter várias, que vai continuar a história. E futuramente, talvez, spin-offs, essas coisas. Nós sabemos. Quem sabe um dia, né? E é isso. Muito obrigado e tchau.